E agora nós vamos entrar em um outro tema muito importante, que é a questão da predestinação. A predestinação é a crença de que tudo é predestinado por Deus. Então, será que a fortuna ou o infortúnio, ou a felicidade ou o sofrimento humano, ou até a salvação ou a condenação, ou a ascensão e queda das nações, será que tudo isso é predestinado por Deus? Algumas pessoas são destinadas à salvação e outras pessoas não. É esse ponto que a gente vai estar tratando. Até que ponto Deus está predestinando as coisas? Será que existe uma predestinação absoluta? Então, quando nós observamos a Bíblia, nós percebemos que existe uma ampla base bíblica para defender a predestinação e também para negar a predestinação absoluta. Por exemplo, alguns versículos da Bíblia, como se tudo fosse predeterminado, predestinado por Deus. Quando nós vemos Romanos 8,30, está escrito: aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Também Romanos 9, 15 e 16. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende daquele que quer, nem do que se esforça, mas de Deus que compadece. Então, parece que claramente está dizendo, não depende do ser humano, mas depende apenas do poder e da decisão de Deus. Só que também na Bíblia existe uma ampla base de versículos que nós podemos entender que são contrários à ideia da predestinação. Por exemplo, em Gênesis 2,17, quando Deus disse para Adão e Eva para que eles não comessem do fruto, ele estava advertindo para evitar a queda do homem. Então é claro, é evidente que a queda do homem não foi uma predestinação de Deus. Deus não predestina uma coisa ruim, mas a queda do homem foi o resultado da desobediência do homem, como nós já vimos no capítulo 2. Também Gênesis 6,6 fala que Deus arrependeu-se de ter colocado o homem na terra. Então, se fosse uma predestinação absoluta de Deus, então a queda do homem também seria a predestinação de Deus. Então, como Deus poderia se arrepender do resultado de algo que Ele mesmo predestinou? Então, se todas as coisas fossem realizadas simplesmente pela predestinação absoluta de Deus, por que na Bíblia está enfatizando, então, os esforços do ser humano? Então, essa controvérsia, esse problema teológico afeta a vida de muitas pessoas de fé. Se nós acreditarmos simplesmente na crença tradicional de que tudo é predestinado por Deus, então as orações lacrimosas, o evangelismo, a caridade, os esforços humanos para levar uma vida melhor, uma vida de fé, tudo isso seria sem valor, seria inútil, porque não poderia mudar o que já está definido por Deus. Nós vamos estudar sobre a predestinação da vontade de Deus, depois nós vamos entender sobre a predestinação do cumprimento da vontade de Deus e a predestinação da pessoa, do homem, que é chamado para realizar a vontade de Deus. Entendendo esses 3 pontos, a gente vai esclarecer mais esse difícil mistério, que está dentro da Bíblia e que afeta a vida de muitas pessoas de bom coração, de pessoas religiosas. Então, primeiramente, seção 1, a predestinação da vontade. Vamos entender o que é isso. Primeiramente, nós temos que entender o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é realizar a finalidade da sua criação. Como nós vimos no princípio da criação, Deus ele quer realizar o reino dos céus na terra através das 3 grandes bênçãos e com isso sentir felicidade. Então a realização da finalidade da providência da restauração. Este é o plano, este é a vontade de Deus. Como Deus ele é único, eterno, imutável e absoluto, então a sua vontade também ela é única, eterna, imutável e absoluta. Então, a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta. Então, existem vários níveis de predestinação, como nós mencionamos. Primeiramente, a predestinação da vontade de Deus, ou seja, aquilo que Deus planejou, Ele predestina absolutamente. Por exemplo, Deus não vai desistir no meio do caminho de realizar o reino dos céus, que Ele já planejou. Então, Deus não vai desistir de salvar o ser humano, que Ele já predeterminou isso desde o início, como a gente pode ver, por exemplo, em passagem como Isaías 46:11, que ele fala que vai realizar plenamente tudo o que ele planejou. Então Deus, ele determina a sua vontade, o seu plano, e ele trabalha consistentemente para poder cumpri-la. E como Deus ele é a essência do bem, a finalidade da criação de Deus,
a finalidade da providência, da restauração de Deus e a própria vontade de Deus são boas, ou seja, são do bem. Então Deus predestina a sua vontade para ser do bem e não do mal. Então Deus não predestina coisas ruins. Qualquer coisa ruim que aconteça na vida de uma pessoa não é por predestinação de Deus, porque Deus ele é a essência do bem. Então o resultado do mal não aconteceu por causa da predestinação de Deus, mas é o resultado de que quando Satanás invadiu, porque o ser humano deixou de cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Então Deus não predestina o mal. Por exemplo, a queda do homem, o julgamento dos homens decaídos, a própria destruição do universo, tudo isso é um resultado do mal. Não aconteceu por causa da predestinação de Deus, mas ocorreu porque o ser humano não cumpriu a sua responsabilidade, então deu uma condição para que Satanás pudesse causar essas coisas. A predestinação para o cumprimento da vontade de Deus. Para poder realizar a vontade de Deus 100%, é preciso um trabalho conjunto de 95% de responsabilidade de Deus e 5% de responsabilidade do ser humano, responsabilidade do homem. Nós vimos isso na seção 5 do princípio da criação. Então, a vontade está predestinada para ser cumprida pelo cumprimento da própria porção de responsabilidade humana junto com o trabalho de Deus. Então, a predestinação da vontade de Deus é absoluta, mas a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus, ela é relativa, porque depende do ser humano. E o ser humano, às vezes, ele pode cumprir e às vezes ele pode falhar, como nós vimos, por exemplo, na questão da queda do homem, como nós vimos na consumação da história humana, nós vimos na missão do Messias, que muitas vezes o ser humano falha. Por exemplo, no caso de Jesus, a vontade de Deus para a época de Jesus, como nós já estudamos, era que Jesus viesse na terra, fosse aceito como Messias, tanto é que o próprio Jesus falou isso, né? Que a vontade de Deus é que me aceitem como Filho de Deus, e o povo se unisse a Jesus juntamente com João Batista e Jesus realizasse o reino dos céus. Esta era a vontade de Deus, absoluta, que não muda. Mas para isso, Deus fez a sua parte, 95%, preparando o povo, preparando todo o ambiente interno, externo, preparando João Batista para ajudar Jesus, os profetas em geral, e enviando seu filho Jesus. Esse era o 95% de Deus. Mas tinha a parte do ser humano, que era acreditar, seguir, servir Jesus e unir em um só corpo com ele. Essa parte dependia exclusivamente do ser humano. Mesmo que Jesus se esforçou, mesmo que Deus deu inspiração, as pessoas acabaram falhando essa sua responsabilidade. Então, como conclusão, o cumprimento da vontade de Deus naquela época não foi possível devido à falha do ser humano. Então, nós podemos entender através desse exemplo por que a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus é relativa e não absoluta, porque depende da porção de responsabilidade humana. Vamos tratar sobre a predestinação do homem. Então nós vimos já sobre a predestinação da vontade e a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus. Então a mesma coisa, quando Deus chama uma pessoa para poder cumprir a sua vontade, essa pessoa deve cumprir os seus 5% de responsabilidade. Então para cumprir a vontade de Deus 100%, é preciso um trabalho conjunto de 95% de Deus, mais 5% do ser humano. Essa questão da porção de responsabilidade humana que o princípio divino revelou, explicou na seção 5 do princípio da criação, é um ponto muito importante para o ser humano, porque até hoje o ser humano tem vivido sem saber sobre essa porção de responsabilidade. E isso tem causado muita confusão. Por exemplo, o ser humano tem interpretado que as coisas ruins que acontecem na sua vida pode ter sido por predestinação, por desejo de Deus, enquanto na verdade nós percebemos que não, mas é quando o ser humano falha na sua responsabilidade e Satanás acaba invadindo, tendo condições, né, para poder causar algum resultado ruim. Vamos resumir tudo aqui nesse último slide, né? A predestinação da vontade de Deus ou o plano de Deus é absoluto. Por exemplo, realizar o reino dos céus, ele vai ser realizado com certeza. Isaías 46:11 diz que o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim eu disse, acontecerá, e eu determinei e eu também o farei. Então, está dizendo claramente, a predestinação do plano ou da vontade de Deus, que é a mesma coisa, é absoluta. Mas a predestinação para a realização do plano de Deus, em determinada época ou em determinado momento, não tem como ser absoluto, porque depende do ser humano. Depende do trabalho do ser humano em conjunto com o trabalho de Deus. Deus sempre vai fazer a sua vontade, a sua parte, mas o ser humano pode falhar.
Por exemplo, a questão da realização do reino dos céus na época de Jesus. Mesmo Deus tendo feito toda a sua parte, mesmo Jesus tendo feito toda a sua parte 100%, sem erro, sem falha, o ser humano acabou falhando. Então o reino do céu não foi possível realizar naquela época. A predestinação da pessoa que realizará o plano de Deus também não é absoluto, mas é relativo, porque essa pessoa pode falhar em sua porção de responsabilidade e isso pode mudar para outra pessoa. Por exemplo, no caso de Adão, quando a família de Adão falhou, Deus chamou a família de Noé. Quando Adão falhou em realizar o reino dos céus, de acordo com a Bíblia, Jesus veio na posição de segundo Adão. Quando João Batista também falhou, como nós vimos na porção de responsabilidade humana na missão do Messias, João Batista não pôde ser o primeiro discípulo de Jesus, Pedro foi chamado no seu lugar. Então, concluindo aqui, a vontade de Deus é absoluta, o cumprimento da vontade de Deus naquela época determinada é relativo e a pessoa que vai realizar isso também é relativo. Muito obrigado pela atenção.